Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 29º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia de bênçãos, um dia de graças, um dia cheio da presença de Deus, cheio da experiência do ressuscitado. Para rezarmos melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 17 de outubro, meu irmão, minha irmã, 29º domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho deste 29º domingo do tempo comum, nós vemos uma forte reação de Jesus contra algo que pode ameaçar, e de fato ameaça, o serviço do Evangelho, a pretensão de ocupar os primeiros lugares. Jesus, no Evangelho de hoje, mostra a imagem de um chefe que não vem para ser servido, mas para servir. Mostra a imagem de uma autoridade que não existe para ser servida, mas para servir os outros. Por isso Jesus puxa a orelha daqueles discípulos que não tinham entendido ainda qual era a missão de Jesus e qual era a missão que eles deveriam assumir depois da Páscoa. Ainda tinham a imagem de Jesus como um Messias político, como era esperado por muitos, que Jesus teria poder, riquezas e autoridade política sobre os outros. E aí aqueles dois filhos de Zebedeu pedem que Jesus os coloque um à direita e outro à esquerda quando chegar no seu reino. Não sabiam o que estavam pedindo. Jesus censura esses dois irmãos, lembrando que o caminho de Cristo é o caminho da cruz. É o caminho de beber o cálice com Cristo. É o caminho do sofrimento. É o caminho que vai levar o discípulo e a discípula de todas as épocas para o serviço incondicional a Cristo, à igreja, à comunidade, ao povo de Deus. É assim que o discípulo e a discípula de cada época vai ver, sentir a presença de Cristo na sua vida. O discípulo e a discípula é convidado a ser servo um do outro, e não ser servido, e não buscar regalias, e não buscar riquezas, e não buscar reconhecimentos, mas no serviço ao Evangelho, servir aos irmãos. Jesus também chama a atenção dos outros 10, que ficaram incomodados. Os outros 10 também não tinham compreendido o que significa seguir o Evangelho, servir o Evangelho. Os outros 10 também não tinham compreendido qual o jeito de Jesus ser Messias. Eles não estavam incomodados com os 2 primeiros, porque os 2 primeiros não tinham entendido, mas estavam incomodados porque eles também queriam poder. Eles também queriam um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. É aí que Jesus chama-lhes a atenção e diz: olha, vocês não devem se comportar como os príncipes desse mundo. Os príncipes desse mundo é que vivem de concorrência. Os príncipes deste mundo é que vivem se degladiando uns aos outros por causa de poder, por causa de riqueza. Com vocês não deve ser assim. Deve ser diferente. Aquele que quer ser servido, então que sirva os outros primeiro. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor de todos. Aquele que quer o primeiro lugar, que seja capaz de ocupar o último dos últimos lugares. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é para nós. Aprender que
alcançaremos o reino de Deus se aqui na terra aprendermos a ser irmãos e servidores uns dos outros. Que Jesus nos ajude então e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois